Bueno, pues lo primero, después de ver la película, agradecer una vez más a Lucía que nos muestre este tipo de cine y que, si no fuera por directores como Lucía que se preocupan día a día, y me consta que en el rato que hemos estado juntos ahora está ya trabajando duramente por su propio proyecto, ¿no? Con lo cual, nos da a entender que es una mujer comprometida, luchadora, en fin, que no es fácil poder encontrar una persona de este tipo que de principio y que tengamos la posibilidad de estar con ella para que nos manifieste todas sus inquietudes. Para empezar con el coloquio que vamos a iniciar con Lucía, lo que sí me gustaría es dar unas pequeñas notas biográficas sobre ella, ¿no? Nace en Río de Janeiro, fue miembro de la guerrilla izquierdista brasileña en los tiempos más difíciles de la dictadura militar en Brasil entre los años 1968 y 79. Fue arrestada y torturada en prisión y esta experiencia, lógicamente, influye poderosamente en toda su producción cinematográfica. Pone los pelos de punta leer los testimonios que la propia Lucía hace a la Comisión de la Verdad de Río de Janeiro sobre las torturas a las que fue sometida durante la dictadura militar. Lleva más de 30 años dedicados al mundo del cine y lleva realizados, con este que hemos acabado de ver, 30 largometrajes en su haber. Por su trayectoria y el trabajo realizado, es sin lugar a dudas la directora más sensible y crítica del nuevo cine brasileño. Constan en su haber numerosos galardones de muchas de sus películas, como Un largo viaje de 2011, Memorias que me contaron de 2012. Fue reconocida también por la crítica a nivel internacional, como en el Festival de Moscú. Tiene una película que se llama Casi Hermanos, de 2004, que recogió muchísimos premios, como en Huelva o Mar del Plata. La película que hemos visto hoy fue ganadora del Festival de Río de Janeiro y consiguió el premio al mejor director y a la mejor actriz principal. También ha recibido el premio Don Quijote a la mejor película en el Festival de La Habana. Fue seleccionada para la muestra competitiva del Festival Internacional de Chicago, para el Festival de Tallinn de Estonia también. En fin, Plaza París asistió también al Festival de Lisboa, donde la actriz Gracia Paso ganó el premio a la mejor actriz. En fin, hablar de Lucía es prácticamente estar aquí toda la noche, ¿no? Pero centrémonos en la película de hoy. Y primero darte las gracias, como te he dicho antes, por mostrarnos este cine de crítica social, donde nos pones encima de la mesa muchísimos problemas de índole social y que queremos que vamos a tener ahora ocasión de comentar, ¿no? Bueno, te voy a transmitir una inquietud que varios de los espectadores me la acaban de transmitir cuando entrábamos, y es lo primero que te voy a comentar. La película empieza y termina en un acantilado. En un acantilado. O sea, sí, en un precipicio, ¿no? Sí. ¿Qué significa eso? ¿Qué símbolo significa eso? Para mí, yo quería mucho hacer una película circular, ¿no? Estas primeras imágenes son hechas en Portugal. Es la idea de alguien que viene y que al final también es un poco no final en abierto, ¿no? Porque ella puede se suicidar o ella puede simplesmente não suportar mais e querer volver a sua casa. E para mim era um pouco isso que era mais importante, que mais do que o precipício era a volta a sua casa. E ao mesmo tempo a ideia que ela tinha um pouco da colonização, de se ir ao mar, não? De descobrir e ao mesmo tempo volver. Então era mais essa ideia que de precipício. Pero el precipicio es cinematográficamente muy bueno, por eso que lo filmé, ¿no? Creo también que es importante decir que esta película tiene una base en fatos reales. No sé si hablé de eso antes, ¿no? No, porque hace unos 10, 15 años, no me recuerdo muy bien cuándo, yo tengo una amiga que chefiava um departamento de terapia para carentes em uma universidade privada, mas uma universidade. E ela me disse que estava fazendo um trabalho porque tinha muitos, em geral, esses centros são
são as psicólogas que atendem, são mestrandas ou último ano da Universidade de Psicologia. Então, são gente jovem, não? E tinha algumas jovens que estavam tendo problemas grandes de processo de contratransferência e que começavam a se quedar um pouco paranoicas com a questão da violência porque não conseguiam suportar o que era dito a elas por la gente que elas atendiam. E no momento que me disse isso, eu disse, não, isso seria um thriller incrível, porque representa muito a sociedade que vivemos e tal. Ao mesmo tempo, esse era um momento de grande violência em Rio, e que se passou, porque vivemos muitos em ciclos em Brasil, não? Houve uma tentativa que se chamou Unidade UPP, que aparece na película, que foi a Unidade de Pacificação, que tentaram fazer nas favelas, e que, em um primeiro momento, durante os primeiros 2 anos, aparentemente pacificou. Era como se realmente a violência estava um pouco parada. Ao mesmo tempo, como esta unidade pacificadora da polícia não foi acompanhada de projetos sociais, o que passou é que rapidamente esta polícia nova se corrompeu e começou a ter um tratamento também de tortura e tal com a gente da comunidade, e tudo se acabou. Então, em alguns anos, esta política se mostrou completamente ineficiente, porque não era uma política, em realidade, uma política social, era uma política de militarização e de violência. E a violência retornou nas comunidades, não? E nesse momento, mais ou menos, em que isto estava começando, eu decidi volver a essa ideia e fazer a película. Sempre temos, não, a gente que faz cine e tal, sempre temos ideias que derramos, algumas desenvolvemos, outras não, por circunstâncias ou porque a realidade se cambia, não sei. Mas essa ideia estava aí, e nesse momento eu pensei, não, seria importante fazer essa película agora. E quando chamei para fazer o guião comigo um jovem escritor de mistério e de suspense, porque desde o princípio eu queria ser um thriller. Eu queria ser uma coisa que transmitisse ao espectador uma tensão, que é a tensão que vivemos, não? E que o thriller permite transmitir. Então, eu chamei a Rafael Montes, que é um jovem escritor que tem alguns livros publicados, creio que alguns em Espanha também, e que tem uma cabeça de suspense. É muito gracioso trabalhar com ele, foi muito bueno. E começamos a fazer uma pesquisa, porque também trabalho sempre com pesquisa. Então, hice a pesquisa em Morro da Providência, que foi a primeira favela de Rio. E nesse momento que hicimos a pesquisa, que há, não sei, 3, 4 anos, era possível a subir na favela, falar com a gente, falar com a gente que habitava, com as ONGs que trabalhavam. Pero no momento em que começamos a pesquisa, estava claro que todo o projeto das UPPs estava falido e que a violência ia retornar de uma maneira muito pior, porque a esperança que havia tinha também desaparecido, não? Porque muita gente me pergunta em Brasil como sacaste o que ia passar. Em realidade estava claro, era só ir ali e perguntar, não? E bem, quando filmamos, não pudemos filmar no Morro da Previdência como estava previsto, porque a realidade estava completamente descontrolada, tinha tiroteios, tiros, e solamente filmamos no entorno e cortamos para um outro local que podíamos fazer a filmação com mais segurança. Então, esta é mais ou menos a história da película.
comentarte, la película tiene como una especie de alma, bueno, no, una especie no, tiene alma femenina, ¿no? O sea, las dos protagonistas principales son dos mujeres, ¿no? ¿Qué situación ahora se vive en Brasil respecto a este tema en relación al empoderamiento del tema de la feminidad, ¿no? Como se ha puesto ahora de moda, digamos, en Hollywood, ¿no? Entonces, ¿cómo ves tú este tema, ¿no? Un poco del carácter de... Creio que há algumas decisões femininas na película. Por exemplo, foi uma decisão que tivemos também de não ter cenas de violência. Que eu creia que a cena de violência ia, talvez, fazer com que o espectador tivesse uma relação de voyeur com a violência. Eu queria que eu sentisse a violência de uma outra maneira, não? Que refletisse sobre a violência e tal. E me parece que isso é um pouco feminino. Bien, também foi uma película com uma participação feminina muito grande na equipe técnica. Quando eu comecei a fazer cine, praticamente não havia mulheres na equipe técnica, não, principalmente na câmera e tal. E nesta película foi gracioso, porque sempre hacemos meetings, reuniões com o que chamamos chefias de departamento, que é o departamento de arte e tal, de produção, figurino e tal. E era uma mesa solo com mulheres, não tinha homens. Os homens só chegaram quando chegaram nas coproduções internacionais. Isso foi muito importante para mim, porque era uma realidade nova, não? De poder contar com uma participação de mulheres em la equipe tão definida, não? E creio que isso também transparece na película de alguma maneira, não? A juventude destas mulheres e a feminilidade destas mulheres, não? Muitas delas participam das lutas hoje do movimento feminista, muitas dessas mulheres que trabalham na película. Está muito forte em Brasil. É um movimento muito interessante que tem um aspecto muito mais abrangente de lo que tinha em minha época, não? Porque em los anos 60 essas lutas eram consideradas secundárias diante da luta contra a ditadura. E creio que isso era um erro também, porque não se discutia a questão de gênero, a questão racial e tal. E hoje este movimento é muito largo, porque abrange a questão LGBT, e também no Brasil, que é muito importante, tem uma participação das mulheres negras, que é muito potente no movimento feminista, e que traz discussão muito grande mesmo sobre a posição das brancas privilegiadas adiante das mulheres negras que trabalhavam para as brancas e tal. Então, é uma discussão toda muito rica, não? Rica, se diz acá, não é diferente. E creio que é muito importante. Mas, ao mesmo tempo, há um avanço muito grande em Brasil das forças conservadoras, do fascismo, em geral, podemos chamar, e das forças conservadoras. Por exemplo, estávamos comentando, não, que há um crescimento muito grande dos evangélicos por todo o Brasil e particularmente no Congresso, entre os deputados. E isso é muito preocupante, porque eles têm posições muito conservadoras. Então, esses temas que são importantes para o movimento feminista, como a questão da legalização de aborto e tal, está cada vez mais lejos. Por exemplo, um deputado evangélico que agora está na prisão por corrupção tinha uma lei que queria cortar, porque a única possibilidade de fazer um aborto na legislação brasileira é se tu és violada. Eu tinha uma lei para cortar isso, para permitir que mesmo, para impedir que mesmo a mulher violada pudera ser um aborto. Então, era um grau de conservadorismo contra a mulher muito forte. E contra isso, houve muitas manifestações e, afinal, conseguiu que essa lei dele não passara. Mas estamos vivendo uma situação muito difícil para que temas progressistas sejam aprovados, não? Quería darte la enhorabuena por tu trayectoria humana y profesional
y agradecerte que estuvieras aquí con nosotros. Y mi pregunta es, dado el cine que tú haces, que tiene una implicación social importante y de crítica, ¿te es complicado el poder financiar las películas? ¿Tienes dificultades para encontrar los medios, puesto que es un cine que no es demasiado grato para unos ciertos sectores, sobre todo de poder? Bom, vivemos nos últimos 15 anos em Brasil uma situação, como se diz, de desenvolvimento econômico, porque os preços das mercancias, incluindo de petróleo, estavam muito altos no mercado internacional, a economia também. E, ao mesmo tempo, tínhamos o governo Lula, que tinha uma preocupação social. E nesse tempo, foi o tempo que chamamos de la retomada do cine brasileiro, em que o Estado ha investido muito no cine, e com a luta de toda a gente independente, se conseguiu também política de desenvolvimento de películas independentes e que trabalhassem com questões identitárias e tudo isso, não? O que passa é que hoje estamos muito preocupados porque se cambiou a direção da agência de cine e o discurso da gente que está neste momento é o mesmo discurso do poder. É um discurso de dizer, não, temos que apoiar o cine comercial. Então, não sabemos muito bem o que vai passar. Vivemos uma situação muito, muito difícil em Brasil, em geral. E o cine, porque como o cine é muito de largo prazo, não, as coisas demoram a acontecer. Creio que agora, depois de 2 anos do golpe, começamos a viver isso. Pero aún não está claro. Temos muitas, como se diz, amenazas, pero aún não está claro. Estamos tentando, não, lutando para que não ocorra isso, que a política de apoio ao cine independente não desapareça. Muchas gracias. Vicente. Sí, gracias. Comentarte que nos has despistado con la imagen de Río que nos has dado. La imagen. Las imágenes de Río. La imagen del Río de Janeiro que has dado. Nos has evitado todos los emblemas que significa para nosotros la imagen de Río. Nos has construido... Não tinha o samba em La Pele de Sal. É uma broma, continua, sí, desculpa. No, era simplemente este comentario, ¿no? Que la imagen que nos has dado, no sé, pertenecería a cualquier lugar, ¿no? ¿O no? No has caído en los estereotipos típicos de Río de Janeiro. Se era a intenção, sim, era a intenção. Por exemplo, quando filmamos La Playa, não filmamos La Playa, filmamos debaixo d'água. E a ideia também é extrair uma coisa de Rio que é muito louca, não? Porque Rio sempre se ha tentado a ser de Rio alguma outra coisa que não é Rio. Então, nos anos 20 e 30, Rio tinha que ser Paris. Então, se hacía obras. E a Praça Paris foi criada nesta época, não? Ahorita, com as Olimpíadas, se queria ser Rio, uma coisa muito, muito moderna, obras. Então, este pano de fundo era fundamental para a película, entendes? Porque para mostrar esse Rio que não para nunca de querer ser uma coisa que não é, e que não sabe muito bem o que é ser, mas que tem sempre uma relação com o outro mundo, que não é eu, não? Eu acaba não tendo nenhuma identidade. Então, a ideia da película, desde o princípio, foi de trabalhar com as obras como o pano de fundo. Houve um momento, há muitos anos, que a película tinha 2 partes mesmo. Eu queria ser uma parte nos anos 20 e outra hoje. Como se a reprodução existisse sempre, não? Do conflito e desse Rio que está sempre em obras e tal. Então, sim, foi intencional, que eu não havia filmado as praias, o Pão de Açúcar e tal. Pero aí...
Hay una imagen que me gusta mucho, pero me gusta porque lo que conseguimos, que yo lo he hecho de una manera documental, que es el samba en la pedra de sal. Cuando ella se discute con el novio y que entra, aquilo tudo es más o menos documental. Nosotros estábamos solo preparados con los chicos que hacían el samba, porque teníamos combinado lo que ia ser e tal, pero toda a gente que estava aí não sabia que estava sendo filmada e sacamos algumas autorizações ao final. Pero a cena que mais me gosta é que ao final ela chora, não está entendendo nada, e tinha duas mulheres negras muito bonitas ao lado. E isso foi uma coisa documental, que sacou que viene, solamente lo editamos, não? Isso é a maravilha também do documental, não? Que se pode traer de vida real. E nesse momento eu creio que a película também se afirma como que essa sociedade de gente, não, se afirma de uma maneira muito bonita. Lucía, enhorabuena por tu película. Yo no sé si voy a poder plantear la pregunta porque estoy todavía conmocionada y todavía el corazón no me para de latir. Yo me dedico a lo social en mi profesión es trabajadora social y bueno, vamos a apartar otras profesiones, pero mi profesión fundamental a la que me dedico cada día es al trabajo social. Y a mí tu película me ha dejado una pregunta, y es, ¿cómo Brasil, no sé si se acercará la distancia que hay entre la psicóloga, una profesional en ese ambiente de lo social, con el mundo de la favela, me parece muy grande para ser Brasil? No sé si he planteado bien la pregunta. El personaje de la psicóloga no me parece que... Yo me imaginaba en una sociedad como Brasil, con grandes problemas sociales, me imaginaba que el profesional o la profesional en lo social debía tener más armas psicológicas, y nunca mejor dicho, para enfrentarse a esos problemas estructurales. O era una fantasía mía, claro, porque aquí estamos hablando de que todos como personas nos enfrentamos a las situaciones como podemos. Entonces me ha creado como una... No sé si me estás entendiendo bien, si estoy planteando un tema complejo, a lo mejor por el idioma. Pero me ha dejado con muchas cuestiones. La relación entre la psicóloga y Gloria. Ajá. No sé, como está basada en hechos reales de la universidad, Ajá. ¿me podrías explicar, por ejemplo, el origen de los profesionales y las profesionales, que no dudo que sea un origen muy alejado a la realidad de la favela, efectivamente? Pero no sé si podrías explicarme para dejarme un poquito más... Ajá. Não, como disse antes, este é baseado em fatos reais, não, de jovens que trabalham e que não suportaram. E eu decidi que, porque em realidade, quando esses fatos me foram contados, eu leí do mesmo trabalho que foi feito para isso, sobre isso, eu decidi, depois de fazer que esta profissional seria uma portuguesa, porque me pareceu que dramaticamente seria mais rápido o conflito cultural e a incapacidade dela de tratar, porque vem de outro mundo. Pero lo que me deja que es muy bueno para mí, por ejemplo, yo he tenido algunas reuniones, algunos debates con sociedades de psicoanálisis en Río, mesmo en São Paulo también,
Ellos están muy ansiosos con la película. La película es muy importante para ellos porque trabaja con los límites de la psicoanálisis. Es eso, ¿no? Es básicamente los límites de la psicoanálisis y la incapacidad de la clase media brasileña, ¿no? de vivir el mundo donde vive, ¿no? Con una empatía que sería la empatía necesaria para cambiar las cosas, ¿no? Efectivamente, y eso no se trabaja. Para mí, por ejemplo, eso fue tan importante que cambiamos mesmo el guión en un momento, porque en el guión original tenía un cambio de guión, lo que llamamos fluxo, cuando ella, Camila, la psicanalista, era asaltada. Entonces, ella tenía un contacto directo con la violencia y a partir de ahí, plum, enlouquecia. E em la montagem decidimos cortar com isso, porque muito mais importante era mostrar que todo o processo dela era um processo psicológico, não? Que ela estava incapaz de ouvir. E como a classe média, em general, que aparece na película também, a EV, né, a iPhone, não, que pena, que tragédia e tal. É eslerro, tudo é eslerro. Porque a gente que morre todos os dias não está em los bairros da classe média, está em las favelas. E temos esse contato indireto. E mesmo assim, o medo toma a sociedade e toma de uma maneira muito perversa, porque faz com que esta gente se aproxima Por isso que digo que também é uma película sobre por que essa gente acaba apoiando o fascismo, não? Porque quer o que quer. Não, se está tudo na confusão, então quero ordem, quero militarização, quero violência para acabar. E não ao contrário, não quero cambiar a sociedade para que todos podemos ter uma vida melhor. Então, é muito importante. Estou agora quando volver ao Brasil, tenho 3 debates programados com a gente de sociedade psicanalítica, porque muita gente trabalha com o social também. E foi muito interessante, durante o debate, a gente que dizia, não, eu he trabalhado muito tempo no morro e tal, e acabei tendo que sair por diversas razões, não? Porque a situação era insustentável, porque era um risco de vida e tudo isso. Isso eu ouvi várias vezes, não? E agora vou ter mais alguns debates. Então, creio que isso também é importante para eles, porque se trata dessa discussão. Qual é o limite da psicanálise quando estamos tratando de uma questão social tão radicalmente mala, não? Bueno, una última pregunta, ya que tengo el micro. Yo me he quedado con muchas ganas de conocer tu filmografía entera, casi. ¿Cómo se puede acceder a tus películas? El resto que has hecho. Acá creo que es difícil. Bueno, pues un viaje a Brasil y compra allí las películas. No hay otra opción. O sea que, perdona mi impertinencia, pero lamentablemente es así. Es decir, es que ni siquiera... Esa misma pregunta que tú le estás haciendo, Eva, a Lucía, me la he planteado yo estos días, a ver cómo podemos conseguir la filmografía. Es que ni siquiera en Amazon no existe, ni Film Affinity, es decir, es imposible. Entonces, tenemos pendiente un viaje a Brasil y incluso creo que sería difícil adquirirla allí, supongo, ¿no? En fin, por lo menos tenemos una, ¿no? Y esa ya perdura aquí para nuestros fondos para siempre, ¿no? No, supongo, ¿no? No, está en la internet ahí, pero solo para Brasil. Solo para Brasil. Sí. Bueno, no sé si hay alguna cuestión más. Sí. Hola. Bueno, va un poco relacionado con lo que comenta la compañera. También darte la enhorabuena porque aquí por esta fila esa ansiedad la hemos tenido. O sea, si la finalidad de un director de cine es conmover, aquí nos has conmovido bastante. Hemos tenido esa sensación de ansiedad hasta el final. Bueno, a mí se me plantea un poco relacionado con lo que ella dice, ¿no? Cómo convivir con ese estado de violencia
violencia social, violencia sexual, porque se hablaba mucho de muchas agresiones, de violaciones y agresiones sexuales. Hace poco recuerdo una noticia de una concejala socialista que asesinaron. Marielle Franco. Sí, que ella era activista también. Y la verdad es que me dejó muy impactada, ¿no? Como una mujer ahí tan luchadora, bueno, que a tiro de un disparo y ya acaban con esa lucha, ¿no? En un acto. ¿Cómo convivir? Porque yo intento, bueno, también quiero decir que la película ha sido como muy reflexiva, todo el rato te ponía en la piel tanto de Gloria como de Camila, ¿no? Me ha gustado, muy antropológica en ese sentido. Y con respecto a lo que hablaba de la violencia, intento trasladarme allí y hacer una comparativa con España y, bueno, te puedes ir a algunas zonas un poco más desfavorecidas en las que te puedes encontrar o sentir un poco inseguro, pero intento pensar, convivir con esa inseguridad cotidianamente en tu trabajo o ejerciendo algún rol en la sociedad con un poquito más de poder o de liderazgo. ¿Y cómo se convive el día a día con ese miedo? Esa es mi pregunta. Creo que lo que un poco quis dizer con la película es que tienes que se preocupar para que ese miedo no te tome, ¿no? Porque cuando ese miedo te toma, tú no vas a tener más empatía con nadie, tú vas a querer sobreviver sola y tal. Entonces creo que este es el mayor desafío. Más que la convivencia con el miedo, es que el miedo no te haga también una persona perversa y racista, ¿no? Creo que esse é o grande desafio. Solamente voltando ao caso de Marielle, foi um choque muito grande o que passou, porque estamos, como disse, há 2 anos, quando a democracia se foi rompida de uma maneira, parece que todas as leis estão sendo têm permissão para serem rompidas, não? Nadie esperava o que passou com Marielle. Era uma mulher extremamente interessante, que poderia ter um futuro político incrível, porque era uma mulher negra da favela, que conseguiu fazer universidade, tinha mestrado em administração pública, e trabalhava com um vereador, que é um vereador muito combativo, e foi eleita ano passado com um apoio incrível. Foi a 3ª vereadora mais votada de Rio. Foi gracioso, porque muita gente da classe média votou em ela, você sabe, por os votos, não? É assim um trabalho muito importante e, ao mesmo tempo, era uma pessoa de uma inteligência muito original, em função de sua história, entende? Tinha muito a dizer, muito a acrescentar, com uma vida muito grande, era muito bonita, muito grande e tal. Nadie esperava o que passou, nadie. Bom, nem mesmo ela, porque senão teria algum tipo de proteção. Ela foi executada. É uma coisa, não foi um assalto, não foi algo que passa sempre. Ela foi executada, não, por um coche que vem metido alguns balaços e foi executada. Isso significa que tinha gente que ordenou, gente que organizou, porque foi executada profissionalmente, com armas de exército e tudo. Então, isso ha tenido muitas manifestações em Brasil por ela, não? Seu enterro foi uma comoção. E hasta hoje, há, não sei, 3 meses que se passou, hasta hoje, não descobriram quem é esse. Nós outros creemos que foi a milícia, que é a polícia marginal, que denunciava sempre, porque tinha... Hoje, essas favelas de Rio estão divididas entre o tráfico de droga e a milícia. A milícia, que é a polícia armada em las favelas, que vive de cobrar pedágio se diz? Não, de cobrar taxas sobre o gás, imposto sobre o gás, imposto sobre o transporte, imposto sobre o que chamam gatonete, sobre a TV a cable, entende?
E ella denunciava esse tempo. Creemos que foi algo ligado à milícia, mas hasta hoje é terrível. Não se descobriu quem ha hecho, não. Mesmo com todas as manifestações e tudo. Não. E o que é mais terrível para mim destas execuções é que realmente se executou uma pessoa que poderia ter uma importância política muito grande em Brasil, porque não é sempre que nasce pessoas como ela, que diante de tanta impossibilidades ha hecho, não, ha tornado a impossibilidade possível, ha hecho universidade e tudo. Isso é o mais terrível do lo que passou. A perda que tivemos com ela. Una pequeña reflexión a lo que está comentando. Entonces, la violencia es un elemento más cotidiano. La violencia no es un elemento excepcional, como a lo mejor la podemos considerar en Europa, ¿no? La violencia allí en Río o en Brasil, me imagino más en las grandes capitales, es un elemento más. Sí. O sea, un elemento más de... Sí, es evidente que es diferente. Si vives en una comunidad, es eso que decía, 78% de los asesinatos en Brasil son de jóvenes negros. ¿Entiendes? Entonces, se vive en la comunidad, en las favelas, está tendo muertes praticamente todos los días. Ou por bala perdida, ou por execução, ou por coisas. Mas se vive na região de classe média como eu vivo, tu vives com medo e tal, por isso não se passa. Pode acontecer aí uma morte de uma mulher, de uma pessoa de classe média, entende? Pero de vez em quando há assalto, de vez em quando, por isso não é cotidiano, não é o que passa na favela. Não se pode tratar da mesma maneira. Isso é pouco que tentei mostrar na película, entende? Quanto a viver, a gente de favela viver com isso, e cantar, e ir a samba, e fazer matrimônios e festas, é como em la guerra, não? Mesmo em la Síria, por pior que seja, a gente vive. Tem que comemorar seus cumpleaños e tal. Isso é muito louco do ser humano, que mesmo em la pior situação, tu tens que viver. E tu responde a isso de alguma maneira, não? Yo es que con esa respuesta que has dado coincido, porque, claro, la pregunta es, ¿cómo influye toda la publicidad permanente que desarrollan los medios de comunicación acerca de los actos de violencia en la conciencia de la gente, ¿no? ¿Cómo influye los medios, la publicidad permanente que ejercen los medios de comunicación de los actos de violencia que suceden? Porque la sensación que todos tenemos aquí en Europa cuando se habla de Brasil o de México o de Colombia es que la violencia es terrible, está en la calle, son países muy peligrosos, en cualquier momento te puede pasar algo. Y los que hemos visitado bastante asiduamente todos esos países no lo hemos percibido en absoluto. Y más bien, ahora, con todo el mundo que hablas, te habla de la violencia, y cada vez que ves la televisión no hacen más que poner escenas de violencia y la prensa saca permanentemente noticias de violencia, con lo cual la gente, desde mi punto de vista, gran parte de la gente vive atemorizada por lo que le cuentan, no por lo que vive. Porque lo que vive de forma cotidiana en barrios de clase media, en las ciudades, en los centros, no es una violencia permanente ni mucho menos, es una tranquilidad muy parecida a la que vivimos aquí en España, ¿no? Entonces yo creo que hay, no sé, creo que porque la violencia vende, hay como una publicitación de todos los hechos violentos que ocurren en el mundo y en concreto en cada país, ¿no? No sé si tú coincides con eso o no, o realmente la prensa refleja perfectamente la realidad que ocurre, ¿no? No creo que la prensa reflete la realidad de manera ninguna, pero también lo que ocurre con la prensa brasileña es diferente de la internacional, ¿no? O lo que ocurre con la prensa brasileña es que las muertes en las favelas tienen un pequeño espacio en el final de los periódicos, ¿entiendes? E se há algum problema de tiroteio ou uma morte em uma área de classe média, é a primeira página, são páginas e páginas e páginas. Então, há uma diferença quando se trata de um e de outro. Lo que é terrível, que é a violência diária em las favelas,
no tiene espacio. No tiene espacio que yo creo que debería ter en la prensa brasileña, en los medios tradicionales, ¿entiendes? Pero concordo completamente contigo que la hiperexposición de la violencia hace con que toda la gente tiene miedo y empieza a vivir. Ese es un poco el tema de la película, ¿no? Que eso se da. Y la clase media, por ejemplo, no lo trata por internet, por YouTube, porque la gente habla. Es mucho más, quer dizer, esta sensación de perigo do que a gente habla, do que a realidade que vive. Pero não é verdade que é a mesma realidade que na Espanha. Entendes? Não se pode, mesmo na área de classe média, temos hoje uma vida que não salimos na noite solas, temos uma série de regras para viver. Entendes? Não é o mesmo. Quando eu estou em Europa hoje em dia, eu me sinto muito contenta de não necessitar me preocupar com isso. Mas, como disse antes, quer dizer, para mim o problema mais grande é que esse medo tome a ti. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues creo que es la hora de despedir a Lucía, ¿no? Si nadie tiene algo más que comentar. Reitero la gracia, el agradecimiento de todo el Cine Club Mediterráneo por tu asistencia, por tu generosidad, por tu trabajo, por estar aquí con nosotros. Hemos estado poco tiempo contigo, ha sido muy fructífero, ha sido muy gratificante conocerte y, bueno, y darte las gracias, Lucía, ¿vale? Gracias por vuestra asistencia. Mañana continuamos con una nueva película, argentina, Argelina. Until the End of Time, ¿no? O algo así, no me acuerdo. Pero el viernes tenemos una película india que vendrá Veena Paul, la cineasta hindú, a presentar la película, ¿de acuerdo? Pues nada, reitero las gracias y nos vemos mañana por aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, está bien.